Bom dia, já está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Shalom, Kadosh, 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 Adonai, Baruchu. Nessa manhã maravilhosa eu saúdo a todos com muita paz, com muito amor, com muito carinho. Tempo de alegria, né, Ruth? Mês de férias aí. Já está terminando, né? Está terminando. Estamos Hoje é chegando. 28, é? É, 28. 28. É uma sexta-feira. Para os veranistas, hoje sextou, né? Uhum. Sextou. Então, a alegria nossa é de sabermos que está correndo tudo bem, graças ao Eterno. Lucas Souza. Correndo tudo bem. A gente acha que, sabe que, claro que Deus está no comando de tudo, de todas as coisas. E que esse mês de veraneio seja um mês abençoado para todos os turistas que vêm de fora e para os moradores da nossa querida cidade, Marabá, os estudantes que estudam fora, que nesse mês retornam para poder desfrutar desse melhor de nossa cidade, aqui na cidade de Marabá, onde tem 3 praias maravilhosas, muitas áreas de lazer. O turismo aqui cai bem. Então você que está longe, ainda dá tempo de você curtir esses últimos dias de férias aqui na cidade de Marabá, na praia de Tucunaré, do Geladinho e outras praias que nós temos aqui no município de Marabá. Um abraço ao prefeito municipal, Dr. Sebastião Miranda, e todo o secretariado do município de Marabá, todos os funcionários. Um abraço para você, dona de casa. Um abraço para você que está ligado com a gente nessa manhã. Não é por acaso, não é por coincidência que você ligou o seu celular e de repente você viu a abertura do programa Nossa Terra. Não é por acaso, não é por coincidência. Que para Deus não existe essa história de acaso, coincidência, né, Ruth? Tudo é feito pelo poder de Deus. E aí a alegria começa a invadir o nosso ser quando damos lugar para que assim possamos viver uma vida de paz, de comunhão e conexão com o Deus que criou tudo e todos. Eu quero mandar um abraço para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, também para o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal de Marabá, o DMTU, todos que trabalham na área de segurança. Um bom dia para você e para a sua família. Também para o pessoal que trabalha no fórum, né? No fórum ali, desde o juiz até o vigilante. Um abraço para todos vocês aí que trabalham no fórum. Todos os advogados da OAB, um abraço para vocês. Cada dia mais Deus sempre proteger o advogado do nosso Brasil. Mas vamos, Ruth, começar com a brachá, né? Vamos lá. A brachá. O nosso livro de orações, que diz assim: Adonai, eterno Deus de Israel, volta-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal a teu povo. Contempla os céus e vê como tornou-nos objeto de escânio e zombaria entre as nações. Fomos considerados um rebanho conduzido ao abate para ser morto e destruído. Ferido e envergonhado, mesmo nesta situação, não esquecemos do teu nome, portanto rogamos-te que não te esqueça de nós. Os estranhos dizem: não há expectativa nem esperança para eles. Mas teu povo, ó piedoso, anseia pelo teu nome. Ó Santo, aproxima-nos a tua salvação. Esforcemo-nos, mas não alcançamos lá, pois só a tua misericórdia reverterá a tua cólera contra nós. Rogamos-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia dos vitoriosos que escolheste. Protege-nos, ó Eterno, com a tua benignidade, e não nos deixe nas mãos dos cruéis, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Por amor de ti, tem compaixão de nós. Sem demora, rogamos-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia
dos vitoriosos que escolheste. Ouve nosso clamor e piedade. Não nos desampare nas mãos dos nossos inimigos que tensionam destruir-nos. No nome, lembra-te do que prometeste a nossos pais. Como as estrelas dos céus multiplicaria a tua descendência. Entretanto, agora restamos pouco no mundo, dos muitos dos que fomos. Mesmo nesta situação, não esquecemos o teu nome. Portanto, rogamos-te que não te esqueças de nós, Baruch Hashem. Ruth, as coisas de Deus, ela é tudo de Deus é organizado, né? Tudo. Essa semana nós tiramos para falar sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Quando se trata de batalha espiritual na Bíblia, advém a muitos pensamentos que aflige às vezes até a nossa alma, o nosso ser, né? O coração às vezes fica abatido, entristecido, porque nós não entendemos por que tanta luta, tanta guerra, tanta manifestação tem acontecido nas lutas do dia a dia. Por que a pessoa boa sofre, né? Por que tem gente que vê esse mundo, Ruth, só para sofrer, né? Aí quando você conhece aquela pessoa, você vê aquela pessoa de boa índole, mas veio a esse mundo só para sofrer, só para penar. E aí a gente procura no universo, onde está a resposta para isso, ó Deus, tu que és o dono de tudo, de todos. Mas Deus responde na sua palavra quando ele diz, Ruth, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. O conhecimento é tudo, o conhecimento é ciência, é sabedoria. Nós falamos ontem a respeito da árvore da vida, que se fala na Bíblia da árvore da vida, as pessoas não sabem nem o que é. Não tem assim, o interesse de descobrir, acha que é simplesmente uma árvore, quando na realidade os traços do nosso destino, que nós já passamos por eles, e vamos passar de volta por eles. Magno Rodrigues, shalom. Então, o que acontece com as Sefirá? Sefirá, ela está no singular, mas na realidade são as Sefirotes. Porque são 10 frutos da árvore da vida. Esses 10 frutos, todos eles têm um nome em hebraico, né? O primeiro é o Keter. O Keter, a gente sabe que Keter significa coroa, né? Aí vem o Keter, aqui o Eterno, ele é super organizado. Se são 10 Sefirot, então ele colocou anjos para estar cuidando dessas Sefirot. Cada mundo desse, ele tem um anjo que cuida. É o Keter, que nós chamamos de coroa, que está abaixo do trono do Altíssimo, é chamado o anjo que cuida do Keter, é um anjo muito forte, né, muito temido, na hierarquia angelical, que é o Metraton. É aquele anjo que ele não discute, ele não conversa, ele só executa aquilo que Deus manda. Quando ele desce aqui na Terra, ele desce numa missão que o Criador mandou para que ele viesse na Terra para ajudar o seu povo. Ou vem para fazer uma destruição. Então, Metraton é um anjo muito respeitado na hierarquia angelical, e ele toma conta da Sefirá chamada Keter. Nós temos o Horma, que é um anjo, na realidade, a gente chama para ele de Iar, né? Iar. Que Iar significa um dos nomes do Eterno, né? I-A, quer dizer, Y-A-H. Aí, esse anjo aqui é o anjo Raziel, o Horma, o anjo Raziel é aquele anjo que deu o livro para Adão quando ele estava no paraíso. O livro do anjo Raziel. Quando houve aquele problema lá que o próprio Adão decepcionou o Eterno, né? E pecou, mas ele entrou numa depressão. A depressão já começou ali, né?
Porque se Deus se afastar da gente, tirar o espírito dele da gente, a gente entra no estado depressivo. E Adão, ele se sentiu perdido, foi puxado tapete debaixo dos seus pés, e ele ficou aéreo. Mas aí Deus mandou o anjo Raziel, que veio, trouxe o livro de Raziel. Nós temos esse livro aqui na sinagoga em Marabá. Aí tem o terceiro anjo. O terceiro anjo, ele cuida da Sefirá chamada Binar. Né? Esse anjo, o nome dele é Tessafegiel. Tessafegiel é um anjo que ele também leva o nome de Elohim. Esse anjo, ele leva o nome de Elohim porque ele é um anjo de perfeição, a Binar. Resed, ele também é um anjo. Aqui a Sefirá de Resed tem um anjo que é o Tessadequiel. Que Tessadequiel muitas vezes é chamado ele por El. O que significa El no hebraico? Significa as palavras do Eterno, né? O nome do Eterno, El. Quando você fala El Shaddai. Mas esse anjo, por que chama ele de El? Porque ele é um anjo prioritário. Em tudo que ele faz com perfeição. Então, por isso ele é de Resed. Ele cuida da Sefirá. Já vem um outro anjo que é o Geburah, que no hebraico chama Geburah. E esse anjo é o Camael. Camael é um anjo. Na Bíblia você vê só 2 ou 3 espécies de anjo, nome, né? Você vê Miguel, você vê Gabriel e você vê, por exemplo, assim... Miguel, Rafael. Não, na Bíblia. Rafael você acha na Bíblia? Não tem. Não. São poucos nomes que é citado na Bíblia escrita, mas já na Bíblia oral, aí tem o nome desses anjos, né? Por isso que nós estamos falando aqui o nome deles, né? Então, do Geburah é o Elohim Gibor. Elohim Gibor é o anjo que cuida da Geburah, que é o Gamael. Então, tem o sexto, que é o Tifaret. A Tifaret é uma Sefirá, no qual o anjo que cuida é Rafael. Esse Rafael aqui é ministro da saúde do Ministério do Eterno. Rafael, o anjo que cuida da saúde. Então, a sexta Sefirot, ela tem como o anjo, né, prioritário de lá, ele é um anjo muito forte, um melaquim, e Rafael que cuida da área da saúde em todo universal. 7, o Netzar. Netzar é a Sefirá que o Tessabaô, esse anjo aqui, ele leva 2 nomes do Eterno, composto 2 nomes do Eterno, mas ele é conhecido como Raniel. Um N. Raniel. Se olhar aqui do hebraico, você vai vendo Re, o Aleph, e aí a gente vê o Nu, Tal, o Yud, o Aleph e o Lamed, que formam o nome Raniel. Esse primeiro aqui, o nome dele é Metraton, mas tem um outro aqui que chama Metaton. Mas se mudar uma letra, muda o significado. É sinal que é 2, né? Porque muitas vezes, assim, existe um anjo que tem o mesmo nome de outro anjo. Aí você tem que ver de onde ele é, se é do lado direito do Eterno ou se é do lado esquerdo da mão do Eterno. Porque se for do lado da mão direita do Eterno, são anjos de luz. Se for do lado esquerdo, são anjos de trevas. Porque, como ele disse, eu faço bem, eu faço mal. Quer dizer, não existe um concorrente, porque o que ensina, que nós aprendemos na teologia, mesmo quando nós éramos pastores, é que existe uma concorrência entre Deus e o diabo, uma briga, uma luta, que no futuro terá guerra, terá isso, aquilo, outro, entre Deus e o diabo. Quando na realidade Deus não tem concorrente. Não, e o Eterno, ele diz assim na própria Torá, que ele pega
a luz e a escuridão, quer dizer, o anjo do bem com o anjo do mal, mistura com o anjo e bota dentro do homem. Aí basta o homem agora vai ter que se controlar, né? Pra amansar a fera que está dentro dele. A fera que entrou em nós, entrou na época do pecado de Adão e Eva, que foi o Eitzará, que é o instinto animal, não é um espírito. É um instinto, mas É um tem instinto. que ter, né? Aí por que as pessoas pecam? Porque dão vazão a esse espírito que ele causa a parte impura no nosso ser. Embora nós viemos limpo, como uma roupa bem lavada aqui para a terra, sem mancha, sem mácula e sem pecado. Mas o Yetzirah, que é a força do instinto animal dentro de nós, todo mundo tem, e não tem como se libertar disso. Você pode educar, porque é um instinto animal. O animal, se você educar, ele fica do jeito que você quer, mas tem que educar. Mas assim mesmo tem dia que o instinto animal ele flora, né? Não, vacilou, ele flora. Só que o pecado... Aí você diz, rapaz, eu não conhecia fulano, não. Nós não fomos no ano passado, nós fomos na casa de uma pessoa, a gente era admirador, há mais de 20 anos daquela pessoa. Nós vimos aquela pessoa brigando lá na casa dela, lá, discutindo política. A partir dali foi riscado tudo que a gente tinha de bom dentro da gente por aquela pessoa. Porque ali a gente está vendo o instinto animal. E pelo pecado de Adão e Eva, que ele achou que não era nada comer e mexer na árvore, desobedecendo o Eterno, trouxe muitas coisas boas, porque dela veio a sabedoria para todo ser humano. Mas, por outra parte, o que nós temos pago, o que Adão e Eva pagou, porque eles foram expulsos do paraíso. Depois, através do pecado dele, veio o quê? Veio o homem que teve que trabalhar, a mulher que teve que ter filhos com dores. Fora que o homem era para ser imortal. Através dele, do pecado deles, veio a morte, né? Porque quando diz assim, se você comer dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Tem gente que pensa que era para eles terem morrido naquela mesma hora. Mas através deste pecado que nós vinhamos morrer. Porque não é na hora, mas cada um tem um certo tempo de garantia, né? Até quando acaba a garantia, a pessoa morre. Porque era para nós sermos imortal. Mas através do pecado, eles se culpam por muitos anos, né? Onde eles estão, a alma deles, eles culpam porque através desse pecado deles veio a morte deles, né? Ruth, nós estamos aqui falando já de Hod. Hod é o anjo que representa Hod, Micael, né? Micael ou Michael? Então, esse anjo, ele também é chamado de Elohim Tsebaot. Elohim Tsebaot. Tsebaot é um dos adjetivos, dos nomes que damos ao Eterno, né? Tsebaot. Porque o Eterno é assim. Aquelas pessoas que passam pelas nossas mãos, pela mão do médico, que nós fazemos aqui, aliança com Deus. Eu quero fazer aliança com Deus, vem com a gente, nós temos um médico. O médico faz a parte que lhe cabe como profissional, né? A parte cirúrgica, e manda o sangue para nós aqui na sinagoga, para a gente fazer a tefilá, que é transformar aquela operação na aliança com Deus. A partir dali, aquela pessoa, ela não perde mais a alma dela, porque ela selou, ela tem um selo de Deus nela, ela tem a marca de Deus nela. Porque se fala muito aí, gente, que tem a marca de Deus, mas é só conversa, não existe nenhuma marca naquela pessoa, porque a marca que se faz com Deus é a circuncisão, que é a Brit Milá. E a Brit Milá, só quem faz corretamente é o povo de Israel, o povo judeu, é o nosso povo que faz essa aliança com Deus. Por isso que muitos países, hoje em dia, muitas nações, elas não conhecem o que é uma aliança com Deus. Há muita coisa que as pessoas das nações precisam descobrir que Deus deixou para elas, mas elas não se interessam. O que alguém ouve a gente falar em hebraico aqui, isso é a língua do diabo. Né?
A gente está falando aqui ensinamento dentro da Bíblia, com o contexto da Bíblia oral. As pessoas não entendem e dizem, não, isso é invenção. O homem não pode inventar isso aqui que nós estamos falando, isso aqui é real. A gente vive isso aqui. O nono é o Yesod. A Sefirá, a nona é o Yesod, que é chamado Shaddai El-Haim. Shaddai El-Haim. Mas o nome desse anjo, que é de Yesod, é Gabriel. Gabriel. E daí é um querubim. Ele é um querubim. Ele é muito ungido e ele é tão forte, né? Ele é um ministro das comunicações do Eterno. Todas as comunicações, toda oração passa por ele. E toda a resposta da oração que Deus dá passa por ele. Lembra de Daniel, lá na beira do rio Tigre? Uhum. Eles estavam lá com 70 homens na beira do rio Tigre, ali orando, intercedendo por Israel. Quando aparece o anjo Gabriel do outro lado da margem do rio, os homens correram, quando sentiram, só sentiram. Daniel disse que os homens que estavam comigo sentiram a presença desse anjo e fugiram. E ficou só eu e a minha carne não resistiu a cair. Aquele anjo me levantou, botou a mão no meu ombro e disse, Daniel, por tua causa eu vim. Desde quando colocaste, primeiro dia, o joelho no chão para orar, né? Desde quando colocaste para jejuar, primeiro dia, as tuas orações chegou ao trono e eu vim trazer. Então, é esse anjo que é um anjo de briga, e na realidade ele não é da artilharia de Gabriel, do exército, mas ele é o cabeça, é o ministro, né, das comunicações. É chamado mensageiro porque um anjo, a palavra malá no hebraico significa mensageiro, alguém que entrega recado, alguém que entrega carta, é um malá, um mensageiro, um melachim, né? Ele é um querubim, você vê aqui, a qualificação dele é um querubim. Aqui, Ruth, nós temos toda a Sefirá, nós contamos a história da Sefirá, de cada fruto da árvore da vida. Muita gente fica sem entender por quê. O que é isso? O que significa? O que nós queremos dizer para você é que você precisa estudar mais. Se você é líder, aí que você precisa estudar. Tem que estudar mesmo. Estudar para ensinar o seu rebanho. Ei, aonde o boi, a vaca, come capim novo, ele não foge para ir comer capim novo em outro rebanho. Tu quer segurar teu rebanho? Passa coisas novas da Bíblia, busca, né? Estude e mostre o teu conhecimento. Não fique pregando todo tempo só água e açúcar não, que se enjoa. Aí, Ruth, o que é que diz aqui sobre os anjos, né? Porque nós temos aqui, Ruth, o décimo é o Malkut. O Malkut, o Malkut, e os espiritualistas chamam essa parte, que é o planeta Terra, de umbral. Por que umbral? Umbral, Ruth, é um lugar onde não existe luz própria. Todos os planetas daqui para cima, esses mundos que nós estamos falando, Keter, Horma, Binah, Hetz, Keburá, Tefiret, Netzar, Rod e Exote, e só uma ruta que não tem luz própria. Todos esses mundos daqui para cima, eles são coordenados, por exemplo, aqui, o Mahut, ele é coordenado por Adonai Ha-Eretz. E o anjo que coordena aqui na Terra é o Sandalfon. Sandalfon, ou assim. Esse anjo aqui, ele não tem poder de iluminar o planeta Terra. Porque esse planeta Terra, a palavra Malkut, o Mahut, do hebraico, está se falando de trevas densas. É um lugar aqui que nós vivemos, Ruth, que viemos desses planetas todos, a gente vem para cá para fazer um concerto com Hashem, desde o pecado de Adão até o dia que nós chegamos aqui. Há um concerto. Então, nós temos outra parte aqui interessante, Ruth, as ordens dos anjos, né? Os anjos e as ordens e os coros dos anjos. Mas nós vamos ainda fazer mais uma alusão aqui, ver se dá para te enxergar, porque as nossas vistas já estão um pouco cansadas, mas dá para a gente ver o gráfico. Isso aqui são coisas feitas pelo Anael, que é Yosef Shimon Akiva. Um abraço para ele, sua família.
o trabalho dinâmico, nós estamos aqui pegando esse gráfico aqui, esse gráfico que nós estamos pegando, essa parte desse gráfico, Ruth, sobre a árvore da vida, ela é ensinada na Kabbalah, a Kabbalah original, judaica, e só quem tem conhecimento pode ensinar isso aqui, porque não é fácil para ensinar isso aqui que nós estamos falando, não. Então, vamos para o gráfico. Esse gráfico, ele contém aí 10 sefirá. Ontem nós começamos a falar, viemos até o 6. Falamos de quê? Que o 6 a sefirá da beleza, né? A primeira sefirá é o Keter. Todo mundo quer chegar no Keter, porque o Keter é o top de linha. É a última sefirá, é onde você é iluminado. Mas quem está lá, Ruth, lá no Keter? Nós temos assim uma dimensão pela Bíblia oral. Ruth, aqui são 3 patriarcas. Quais são os 3 patriarcas? Cada sefirote mais alto, onde mais alto. Abraão, que mais? Isaac e Jacó. E Jacó. Então, aqui no Keter está Abraão, aí de um lado está Isaac, do outro lado está Jacó. Para você entender que existe uma hierarquia. Quando você está aqui, nós estamos aqui no planeta Terra, nesse mundo que é chamado Malkuth, a gente acha que aqui é tudo, e não é tudo. Aqui não é nem o começo daquilo que o Eterno quer que nós venhamos fazer. Ele traz a gente para esse mundo, a gente vem e ele empresta um corpo, porque esse corpo que eu tenho aí não é teu, esse corpo que eu tenho não é meu, nem o corpo que você tem é seu. Você vai devolver para a terra. A Bíblia diz que, homem, tu és terra, e tu és pó, e em pó te tornará, né? Então nós voltaremos ao pó, porque nós somos, esse corpo que nós temos aqui, nós temos que zelar por ele, por isso que a gente tem que andar bonitinho, né? E, no entanto, é só barro e água, né? Mas o que é que Deus quer? Um corpo sã e uma mente sã. Então ele deu um cardápio, Levítico capítulo 11, aonde ali ele quer, só o povo de Deus, você quer saber quem é povo de Deus? É que segue o cardápio que Deus deu, Levítico capítulo 11. Vai lá, você vê lá o cardápio, o que deve comer e que não deve comer, o que é puro e o impuro. Porque você ainda está nesse mundo aqui do Malkuth. Do Malkuth é um mundo no qual, Ruth, a gente ainda vive nessa dualidade, sim ou não, preto ou branco, feio ou bonito, a gente vive nessa dualidade. Mas quando a gente morre, assim, morreu, foi para o céu. Você não foi para o céu, não. Lá no céu não entra pecado, e nem pecador. E a Bíblia diz que todo homem pecaram. Todos os homens pecaram. E são pecadores. Não há um homem na terra, a Bíblia diz, que não peque. Como é que vai entrar no céu de luz? O homem pecador que tenta entrar no céu, ele morre antes de se aproximar por causa da luz que existe lá. Mas aqui Deus preparou os mundos na qual as almas elas terão ali, porque Deus, Ruth, ele cria uma nova maneira de que as almas que estão perdidas aqui no Malkuth, quando sair, vão para um lugar como se fosse uma escola. E ali vão aprender ali sobre Deus, porque aqui na terra não aprenderam, não tiveram tempo, se venderam para as coisas do mundo. Aí quando passa para o outro lado, a alma está vazia, não tem nada para apresentar a Deus nas suas mãos. Então, essas almas, elas passam tempo na escuridão, nas trevas, aprendendo a respeitar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por que aqui nós estamos estudando aqui em cima de um gráfico da árvore da vida, que é um dos lugares mais difíceis de você entender, porque é a parte espiritual da Bíblia, né? As histórias da Bíblia, você aprende ela por parábola, paradoxo, e sabe decifrar, mas quando se trata da árvore da vida, que nós estamos falando aqui, estamos fazendo aqui, é algo maravilhoso e tão grande que a tua alma está sendo capacitada para reconhecer
a veracidade de Deus. Porque muitos dizem que conhecem a Deus. Eu mesmo não conheço Deus. Eu sirvo a Ele, eu sei o nome dEle, mas eu sou ilimitado, o ser humano é limitado para conhecer Deus. Nós estamos falando de uma coisa que Ele fez, que isso aqui é para fazer a reciclagem na alma que sai daqui perdida. Quantas almas estão perdidas aqui nesse mundo? Precisando de ajuda, de uma mão amiga. E quando ele se aproxima das pessoas, o que é que as pessoas dizem religiosas? Está queimado, está amarrado. Expulso, né? É expulso. Vai para o inferno, coisa ruim. Essas almas, de ajuda. Elas, às vezes, até parente dessas pessoas, um parente que morreu, fora dos caminhos do Senhor, está procurando a luz, porque essa palavra malkut, ela significa no hebraico um deserto de escuridão. Que luz nenhuma clareia esse lugar. É um lugar onde Deus virou as costas para esse lugar, para que as almas teimosas, pecadoras, elas possam passar um tempo para poder entender que o plano de Deus aqui na terra não era seguir o homem, porque existiam muitos homens aqui na terra, reis, religiosos poderosos, que as pessoas seguiram e depois se decepcionaram. Um abraço ao Paulo Roberto, repórter policial. Um bom dia para você, meu amigo. Então, o que interessa para nós sabermos? Porque até aqui, Ruth, a gente sabe das coisas que está vendo. Mas quando passa para o outro lado da vida, aí é a hora do vamos ver. O que é que o Novo Testamento fala, Ruth, a respeito da morte? Depois da morte segue o quê? O juízo. O juízo. Nós já temos certeza de que isso é real. Na nossa vida, não foi avisado de uma pessoa que morreu e que naqueles dias ela estava no juízo. E lembrou até aquela causa que aquela pessoa morreu e estava passando por ela. Você, até aqui, você tem o livre-arbítrio, mas quando você morre, aí você está na mão daquele que é poderoso. Ah, mas eu orei para fulano, eu era isso, eu quero. Não, você não me serviu. Você não fez de acordo com o meu livro, a Bíblia. Você foi atrás de outras coisas, de outros dogmas. Como diz no Novo Testamento, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará, né? O reino de Deus. Mas aqui nós vamos para Ruth, o que diz? A última Sefirá, ela é de cima para baixo, né? Que é descendo. Então, a última Sefirá é o Malkut, que é a Terra, o planeta Terra. Depois nós subimos para Esoft, que é a fundação. Esoft é a fundação. Então, o primeiro planeta, quando você sai daqui, que você vai enfrentar também, lá tem dificuldade. Lá não é assim que é o julgamento, não vai subindo? Vai subindo, porque na realidade nós podemos estar aqui agora, aqui no planeta Terra, e nós podemos subir todas essas sefirotes. Aí vai depender da nossa comunhão com Deus. Se você crê em Deus, se você quer subir nessas sefirotes, no fruto da vida, ser conhecido nos céus, porque isso aqui não é céu, não. Não. Isso aqui não é céu, não. Aqui é onde estão os grandes homens de Deus, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, profeta Daniel, profeta Isaías, Amós, e todos eles estão aqui. Cada um desses grandes homens da Bíblia, eles têm uma sefirá, que são 10, então eles comandam de 2, de 3, uma sefirá. Aqui nós temos a nona parte, que daqui do planeta Terra para cima, é a nona parte, que é o Exote, que é a fundação. Depois vem o sétimo, não, o oitavo, que é o Hod, que é o esplendor. Eu vou te quando nós podemos nos santificar, quando a gente se santifica no jejum e oração a Deus, não é em nome de fulano, não. Não é botando outra pessoa, não. Quando você conecta com Deus, tu sabe o nome dele e guarda os mandamentos dele, que você faz um período de jejum, aí você sobe essas sefirot, porque tem os caminhos aqui. É porque não dá para a gente mostrar para vocês os caminhos de uma sefirá para outra. São 22 caminhos. Quantas letras tem no hebraico? Consoante? 22. 22. Então, cada caminho representa uma letra, né? Uma letra. Moisés chamou as testemunhas
céu e terra, né? Aí, por julgamento, os testemunhos nossos é o quê? As nossas obras, do bem e do mal, né? As duas que vai testemunhar contra ou a favor de nós. Céu e terra, as duas testemunhas eternas. Que Moisés chamou para testemunhar sobre os mandamentos. Mas quando a pessoa morre, qual é as testemunhas que sabe? São as obras. São as obras. As boas. Só as obras que seguem aquele que morreu. As boas e as boas e as ruins. As boas para sua justificação. E as ruins para a sua condenação. É daí que a pessoa vai passar pelo crivo. Muita gente morre. Conforme esse julgamento, é o que a pessoa vai lucrar para diante. Se ele vai nascer, que família ele vai nascer? Se é pobre, se é rico. Se ele vem com algum defeito físico, cego, aleijado, ou preso só num corpo com defeito, ou se ele vai ser um grande sábio, e assim por diante. Aí nesse julgamento ele vai saber se ele vai voltar à terra de novo. Ruth, esse julgamento, depois da morte, sexo e juízo, quando a pessoa morre, ele passa 7 dias procurando entender, ele dá 7 dias. Qualquer um. Se ele morreu. Não é morreu, aí foi pro céu, os anjos veio buscar, fez festa. Não, isso é conversa nossa. Muitos não têm nem consciência que morreu, né? Aí, quando a pessoa morre, durante 7 dias ele fica da casa dele para o cemitério. Para entender o que aconteceu. Por que que ele não consegue mexer o corpo dele, tirar o corpo dele. Ele tenta voltar pro corpo. Ele tenta, a alma tenta, entra e atravessa de um lado para outro, não segura, porque foi cortado, a Bíblia diz, foi cortado o fio de prata. Quando ele vê que o corpo já está se desfazendo, né? Aí é que ele desiste. Não, ele não desiste, passa 7 dias. Todos têm essa lei, essa norma. Depois de 7 dias, aí é a hora de entrar para o juízo. Então vem os anjos buscar ele ou ela, e levar para esse juízo de Deus. Que o que se prega aqui dentro da Bíblia, que está escrito na Bíblia, é real. É real. E não se vence o pecado pela oração, pela religião, por causa de um homem. Não. Ele vai pagar pelos seus Ele atos. vai pagar o preço de cada pecado. Aí, conforme esse julgamento... Porque Deus é justo. Ele ainda vai passar 1 ano, que diz 12 meses, para limpar a alma dele. E às vezes até para esquecer o que ele foi na terra, porque às vezes ele foi muito ruim. Então ele tem que esquecer para no dia que ele voltar ele não lembrar do passado, né? Não se vê ninguém falando do período que se passa na mão do crivo de Deus, né? Que é 1 ano. De 11 meses é 1 ano. Se passa para purificar a nossa alma, porque nós deixamos o nosso corpo na terra. Só que os nossos pecados, as nossas más obras nos seguiu. E aí Deus tem como reciclar essa alma que estava perdida. Ela vai chegar ao ponto de reconhecer todos os pecados que ela praticou, que não houve perdão. Porque o pecado que você pratica e não pede perdão a Deus, esse pecado vai contra você. Vai ser anotado no seu processo. E lá vão te acusar desse pecado. Agora, os pecados que Deus perdoou, ele já lançou no mar do esquecimento e não te causa mais dores. Mas tem um versículo que diz que desde o ventre a pessoa já é transgressor? Tem. No Velho Testamento diz que tem, lá está escrito que aquela pessoa, antes de nascer, já era um transgressor da lei. Quer dizer, existia uma vida antes. Aí as pessoas pouco têm entendimento que eles cortam. Diz que isso é coisa do diabo. Que a pessoa não volta, né? Um dia alguém ficou encabulado lá com Jesus, com João Batista no Novo Testamento. Aí perguntaram para ele, né? Perguntaram, vem cá, quem é João Batista? Era Elias que havia de vir? Porque quando você lê o Novo Testamento, lá diz que Elias viria antes do Messias, né? Só que Elias, naquela época de Jesus, Elias tinha morrido há 720 anos. Mas havia uma promessa que ele vinha. Né? Que ele ia reencarnar e reencarnou em João. Essa palavra reencarnar, ela não é uma palavra que veio de Denis Arthur Polion,
no século passado, século atrasado, que era o Denis Apollyon, era o Allan Kardec, né, da França. E Denis recebia esse espírito de Allan Kardec, e aí essa palavra ficou popular, reencarnação. Mas nós, no judaísmo, a gente não fala essa palavra reencarnação. Nós temos outra palavra, Gunglu, né, que significa a volta. E tem pessoas... A volta da alma. Que nasce de novo. A gente já viu o vídeo até na internet. Tem gente que não está maduro para ouvir o que nós estamos falando. Tem crianças... Que só conhece a Bíblia, não tem outro livro. Que ele lembra, até uma certa idade, ele lembra que ele já teve outra vida e que ele viveu, né? Mas quando chega uma certa idade, ele esquece. A internet está cheia desses testemunhos aí. Muito testemunho de pessoas que já viveram antes, morreram na Segunda Guerra Mundial, dá o nome, endereço, tudo, dos pais, da mãe, quando e vão atrás. Quando o FBI vai atrás, encontra tudo. Aí, provando que aquela pessoa já viveu e como morreu. O cara diz até como morreu na Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí tem muita coisa. Isso é para quem crê, para quem busca. Para quem não tem medo do diabo, né? Porque as pessoas... Tem pessoas que não entendem. Tudo que não entende não é do diabo. É do diabo. E quando na realidade o diabo é de Deus. Tudo é de Deus. Porque não é do diabo. Um dos maiores pecados que a pessoa diz isso é de Deus ou do diabo? Porque você está colocando Deus na altura do diabo. Então não existe uma coisa, se não é de Deus, é do diabo. Não, isso é ensinamento errado. Errado mesmo. Mas aí nós vamos, Ruth, o 7 Netzar, que é aonde um planeta, ou a Sefirá da vitória. Aonde você subiu para Esod, foi para Rod, e agora você está em Netzar, que é vitória. Quer dizer, você já passou o quê? Dois mundos, duas Sefirot, dois frutos da árvore da vida, e agora você está nesse lugar aqui, desse mundo aqui, que é o mundo da vitória, que é Netzar em hebraico. Esse mundo aqui, Ruth, é que você vai se deliciar da maravilha de que valeu a pena você ter deixado tudo isso e seguir ao Deus verdadeiro. Aí quando fala que Adão e Eva comeu da maçã, aí o que a gente pode dizer aí? Ruth, essas coisas são um estado figurativo. Não, porque a árvore é essa daí. Essa aqui, tá falando da árvore da vida e seus frutos. Pois é. Adão e Eva, quer dizer, primeiro Eva comeu, ela alimentou a alma dela através do conhecimento de uma Sefirá. E ela passou para o marido dela o conhecimento. Coisa bonita, minha mulher falando de Cabalá profunda. Louvado seja o nome do Eterno. Porque eu acredito que do jeito que você está falando aí, muita gente não está entendendo. A história... Não, você falou certo, porque eu estava viajando, sabe? Cheguei agora. Oi, tudo bem? O que acontece é o seguinte, quando você tocou na Sefirá, que é o fruto da árvore da vida, você está tocando aqui na história lá de Adão e Eva. Porque o que pensa quem lê o texto? Ele vai pensar que foi lhe dado uma fruta. Mas muitos que pensam dessa maneira. Multidões, 99.000%. Até a Torá diz, se Adão e Eva tivessem comido de um fruto, não seria maçã, mas a uva. Porque é através da uva que tem um vinho e a pessoa fica bêbado, né? Mulher, eu tento me inspirar de agora para mexer com as coisas mais profundas espiritual. Aquela história de que Adão e Eva ali, e que a serpente veio, porque a serpente, quando se fala em serpente, já pensa que é o diabo, já pensa que é uma coisa ruim, o nosso coração fecha, a nossa alma já fica, né, abatida, triste. Mas quando se trata desse episódio, que está escrito na Bíblia, toda a Bíblia tem, que está escrito, a Bíblia escrita, a Bíblia vem e explica cada personagem, Adão, Eva e a serpente. O que nós queremos dizer? É que aquela história do fruto proibido, aí as pessoas levam para onde? Para o sexo. E não é sexo. Não tem nada a ver. Adão e Eva e aquele fruto proibido fosse sexo.
o que estava naquele fruto, é esse fruto como você falou, é uma sefirá da árvore da vida, que é um fruto da árvore da vida, e que a serpente, conhecedora de todos esses frutos da árvore da vida, passou o conhecimento para Eva, e Eva passou o conhecimento para Adão. Essa foi a desobediência. Podemos colocar de outra maneira. Adão, ele, quando foi feito, ele teve a companheira dele, que foi feito mesmo barro, né? Ela conheceu o poder através do nome do Eterno. E ela, como diz outro, criou asas, sabedoria e tantas outras coisas. Ela veio até Eva e disse: vocês são um bando de besta. Estão vivendo ainda desse jeito aí. Aí ela se transformou em serpente e passou tudo que ela tinha aprendido para Eva, né? Eva passou para o esposo, que também venha conhecer o que era o bem e o mal, e aí foi que eles desobedeceram. Mas eu quero mandar um abraço para o Ayrton, o pastor Ayrton lá em Castanhal, ligado com a gente, ao Célio Miranda. Cadê meu amigo Célio Miranda, né? Ele está sempre no nosso programa aí. Obrigado, Paulo Roberto também. Para você, Zé Filho, da Rede TV, um abraço para você e toda a turma aí, ao nosso amigo, companheiro Félix Miranda, né? Também eu quero mandar um abraço bem forte para você, Dona Dina do Açaí, né? Hoje tem um açaizinho bem E para forte, você, dona comendo. de casa, né? Que vai voltar a rotina, acorda cedo, levanta menino, chama menino. Rapaz, não fale em agosto não, que a dona de casa se apavora, porque muita dona de casa pode dormir até um pouco mais tarde, né? As crianças dormem até mais tarde. E tem menino que é uma luta para acordar de manhã. Não, mas aqui eu acho bom, porque ele demora mais um pouco ali dormindo, mas essa folga para a criança vai acabar, né? Ruth, nós entramos aqui numa parte espiritual que você não vê ninguém pregando isso. Aqui é coisas profundas do judaísmo, né? São coisas reservadas. Só quem conhece o judaísmo é que está entendendo esse estudo através de Sefirot, Sefirat. E tem homem que ele é tão assim, ele não estuda, que ele diz assim: o culpado é a mulher que comeu a maçã e já deu pro homem, fez o homem pecar. Não, a maçã, o fruto da árvore da vida, não é uma maçã Não. que nós temos aí na geladeira, que compra no supermercado. Não é essa maçã, não. Essa maçã não tem nada a ver com pecado. Não Ainda fico botando ainda a maldição na maçã. Não é à toa que é E Sefirá. tem gente que não come maçã. Ela é comparada a um círculo, né? Que é uma bola. Aí eles querem dizer que é maçã. Olha, Ruth, aquela serpente, ela mentiu? Não. Quando a gente pega Bereshit e Gênesis, no capítulo 1, a gente vai lendo ali a história de Gênesis. Quando chega na serpente, o que a serpente falou aconteceu lá na frente. A serpente falou para a mulher de que do conhecimento, desse conhecimento da árvore da vida. Porque naquela época não seria liberado para Adão e Eva conhecer o que nós estamos pregando hoje, ensinando aqui hoje. Porque isso aqui seria para mais tarde. Você vê que no início, há muito tempo, quando a Igreja Católica proibia o ser humano até de ler a Bíblia, né? Não pode, porque se ler a Bíblia vai ficar doido. Vai ficar doido, vai não sei o quê. Quer dizer, a pessoa ficava em quê? Ficava levado só pelas palavras. Mas, que Ruth, o que eu acho interessante é que a Igreja Católica, ela teve seu papel. Porque se existe Bíblia no mundo hoje, quem traduziu, quem lutou, pagou, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Se você que é crente tem uma Bíblia aí, essa Bíblia aí ela é alterada. Foi tirado 7 livros, agora você tem 66 livros, e você diz, a minha Bíblia é de crente. Não, a tua Bíblia é de crente, ela não existe. Não existe. Ela foi tirada da Bíblia Católica 7 livros, e aí aquele monte de pastores, num grande congresso, disse assim, a nossa Bíblia é essa, separaram alguns livros. Quer dizer, a tua Bíblia aí falta livros. Falta, mas continuou o mesmo nome de quem fez a Bíblia, né? João Ferreira. Eles não puderam mudar. Quem era esse por exemplo, homem, assim, quando a Igreja Católica fez tradução das Bíblias,
e aí espalhou pelo mundo. Quando surgiu a história do Constantino, aí lembra do Constantino? Uhum. Aí depois veio a história de Martim Lutero, que começou aí o povo protestante, né? Chamava protestante aqueles que eles eram católicos e saíram e se rebelaram, e viraram protestantes. A história é essa. As pessoas que... Eu fui pastor muitos anos, eu sabia disso, mas ninguém prega isso, porque é uma coisa feia para os evangélicos, né? Então, os protestantes saíram da Igreja Católica, passaram a ser chamados de outro nome, de herege, e aí tiraram 7 livros da Bíblia Católica e disseram: a nossa Bíblia é essa daqui. Né? Mas você vai ver lá as Bíblias que nós temos aqui no Brasil, a Bíblia João Ferreira de Almeida, que os crentes têm em mão. Lá pode reparar na Bíblia, quando você abre a Bíblia, você vê lá João Ferreira de Almeida. Ele não coloca que é um padre, mas é um padre. É um padre. Então, essa questão de católico, evangélico, na realidade, é a mesma pessoa, só que uns saíram, né, que se rebelaram, e aí continuou espalhando no mundo. E aqueles que inocentemente entram para a igreja evangélica, ele não sabe que ele é um herege da igreja católica, que saiu da igreja católica. Mas toda a igreja que se divide, aí tem aquela contenda, né? Eu me lembro também que nós já participamos e fomos proibidos, porque a gente não tinha divisão. Tinha a Assembleia de Deus, mas depois apareceu a Madureira. Aí era uma contenda e nós fomos para a igreja da Madureira. No meio dessa confusão, não, eu nem fui, eu estava em São João do Araguaia, eu, você, nossos filhos, e eu não fui para aquele culto que convidaram algumas pessoas da missão para ir para Madureira. Aí quando eu cheguei, estava no jornal a minha disciplina. Porque eles que tu tinha ido. Acho que só em espírito, né? Aí eu estava no São João. Mandaram me chamar lá, eu fui, cheguei lá, tinha todos os pastores do ministério. O que foi, gente? Tinha arma. Que mal eu fiz? Não, é porque você foi pregar em tal lugar assim, assim. E ainda disse que era pastor. Você não era pastor? Eu não era pastor, não era nada, simplesmente um pregador. Eu não era nada. Não mesmo. Aí vamos disciplinar ele, porque ele desobedeceu e ele disse que eu tinha mandado colocar no jornal. Aí eu sei que mandaram chamar o dono do jornal. Foram lá na Madureira, naquela época, o pastor, não sei se era o Adonias. Rapaz, eu sei que deu uma confusão. Aí eu fiquei lá aguardando ali, como se fosse uma pessoa, um réu que ia passar por um julgamento para depois, sabe, ser lançado na prisão. Foi aí que eu saí da Assembleia de Deus da Missão. Mas aquilo foi uma armadilha. Aí nunca mais eu me afirmei lá por causa disso. Aí o que aconteceu, Ruth? Quando veio lá a turma, o irmão Lorival, que hoje é pastor de uma igreja aqui no Sete, ele é testemunho disso, um bocado de gente aí, que daí é pastor, estão vivos ainda, vieram, aí chegaram, aí começaram a separar assim, aquele grupo de obreiros, de ministros, falando ali baixinho. Aí disse: e agora, como é que nós vamos fazer? Porque o Cavalcante é explosivo. Ele é muito bom, manso, trabalhador, mas ele é explosivo. Quando a gente contar que foi tudo engano, nós perdemos ele. Eu tinha programa de rádio e televisão, eu estava fazendo aquele regaço com o programa Rosa de Saron. Tudo as nossas coisas. Eu trabalhando, tudo as nossas coisas. E eu trabalhando ali, Ruth, em prol da obra. Não estava reparando. Eu estava beneficiando o ministério. E aí eles estavam armando para me derrubar. Aí, quando reuniram ali o vice-presidente e tal, aquela turma todinha. Foi assim, assim, assim. Cavalcante, é o seguinte, rapaz, nós sabemos que tu és um homem de Deus. Mudou a história. Aí já vim me arrodeando. Aí eu, peraí, afasta pra lá. Fala aí o que vocês querem. Aí disse: não, nós tivemos no jornal, o dono do jornal falou que você não esteve lá. Que foi um irmão, que é Raimundo também, lá do Maranhão, que pregou aqui na nossa igreja. E aí nós mandamos botar no jornal. Mas não tem nada de Raimundo Cavalcante aqui, não. Ele nem apareceu aqui, nem vem aqui. Aí, ficou 1-0 para mim. Aí o outro foi dizer: nós estivemos em tal lugar, nós fomos lá na Madureira, né? E já o irmão foi no jornal, e nós fomos na Madureira, chegamos lá, o pessoal falaram: não, na festa quem pregou foi o irmão meio que virado do Maranhão, não tem nada a ver com Cavalcante. Aí tu, o que é que tem a dizer? Eu digo: não estava para Marabá. Agora eu falo o seguinte: não, aí queriam me abraçar, queriam tirar. Não, peraí, não é assim não. Você errou por aqui. Não é assim não. Agora, a partir de hoje, se der a minha carta de mudança,
Eu vou sair daqui, eu não fico aqui não. Mas ele Eu tenho que chega ficar armado no uma lugar panelinha aonde mesmo. eu vou. Eu vou lutar para ganhar alma e trazer, como vocês veem, eu trazendo grandes almas para a igreja. Aí vocês só para cuidar delas eu vou atrás. Mas para mim ir fazer a obra e você está aqui armando para me derrubar, trabalhando contrário. Não, vocês ficam aí no mistério de vocês. Eu sou uma pessoa que eu sei como trabalhar e eu sei como perdoar. Então vocês estão perdoados, só que eu não fico mais aqui. Fez igual a Abraão. Aí eu tentei várias vezes voltar também, mas o coração fechou, trancou. Eu amo a Assembleia de Deus Missão, mas eu passei por isso. Passei um testemunho verídico. Muitas pessoas que sofreram junto comigo, pedindo para que eu voltasse, até choraram, oraram, foi meses aí para me voltar e eu não voltei. Olha, o homem que estava com programa de rádio, televisão, trabalho nas aldeias, fazendo trabalho de casa em casa, ainda entrava nos festivais com milhares de folhetos distribuindo para o povo ali. Aí, de repente, os caras não têm o que fazer. Vamos derrubar esse cara? Né? Aí depois ficaram arrependidos, cada de Maria arrependido, não volto não. Porque o homem de Deus tem que ter palavra. Onde ele estiver, ele tem que ter palavra. Ele tem que respeitar a liderança. Eu respeito toda a liderança. Agora, pisar em mim, inocentemente, querer atrapalhar a obra de Deus na minha vida, não, senhor. Você está fazendo o trabalho de outro, não o trabalho de Deus. Porque o trabalho de Deus é para a gente ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. Quando eu vejo um irmãozinho pregando no meio da rua, eu ajudo, eu fico olhando ali, eu ajudo, que eu já fui assim. E é isso que a gente tem que ver dentro das igrejas, que a igreja ela é como se fosse um hospital para acolher, curar, não pisar e nem maltratar. E dentro dessas igrejas, congregações, tem muitas pessoas machucadas, magoadas, feridas, que se afastam. E tem vezes que não tem nenhuma visita de nenhum irmão para ajudar, né, a voltar ou dar uma palavra de ânimo, de incentivo. E você vê uma coisa, Ruth, eu fazia tudo com o nosso dinheiro, naquela época bastante dinheiro, eu fazia tudo, eu não pagava ônibus para a gente visitar a cidade, evangelizar cidades aqui perto. E isso não era só uma vez não, era quase toda vez a gente tinha a licença do pastor para a gente fazer isso. E a gente fazia um trabalho mais fora. Mais fora. Quantos lugares? De casa em casa. De casa em casa. Nós evangelizamos Nova Marabá todinha, depois Cidade Nova, São Félix, né? Aquela região Morada do Norte, todinha de casa em casa. A gente fazia por amor a obra. E a gente teve essa decepção. Então, tem muitos vezes irmãos que estão ali dentro, às vezes chorando, porque eu já passei por isso. Eu era de um círculo de oração que tinha vários tipos de fada, né? Nós ensaiamos para cantar numa igreja. E disseram, hoje nós vamos com a roupa tal. Aí eu vim para casa, mas elas queriam que eu fosse dentro do ônibus. Mas sempre eu ando com meu esposo do lado, e lá elas armaram, né? Quando eu chego lá, só eu diferente. E as outras tudo igual e eu não, né? Se eu tivesse visto ali, eu tinha chamado, vamos embora. E aí eu sentei no meio. Essa política todas. Existe. Todo lugar existe a panelinha. Panelinha. Aí a mulher lá, que era a líder, mandou um recado dizendo para mim sair ali do meio, que eu não ia cantar junto, porque eu estava diferente, né? Com a roupa. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Rapaz. Acaba assim, com a vida espiritual de qualquer um. Como eu, muitos já estão passando pelo mesmo problema. Sendo humilhada, sendo deixada de lado. Vamos deixar de lado essas coisas. Eu perdoo, eu amo essas. Entrega para o Eterno. Todos da Assembleia de Deus da Missão, de todas as igrejas de Madureira. Eu fui consagrado a pastor da Madureira, né, em São Luís do Maranhão. Eu tenho o meu certificado de consagração da Madureira. Mas, na realidade, Ruth, tudo isso tinha que acontecer para a gente chegar aonde chegamos. Lição e um aprendizado, né? E a gente não confiar no homem, porque o homem é falho. O homem é jogo de interesse. Mas quanto mais o homem está lá na frente, mais jogo de interesse ele tem de se manter em cima do montante, né? Mas, Ruth, nós estamos falando aqui... então, agora você passou a entender nesse programa o que é o fruto que Eva comeu e deu. Seu esposo. Por exemplo, eu estou lendo esse livro aqui. Aí eu digo assim, Ruth, eu estou lendo esse livro aqui, quando eu terminar, tu pega ele e lê. Ou lê algumas coisas aqui. É como se eu pegasse a maçã e tivesse comendo e desse pedaços.
Então, aquilo que você lê na Bíblia, ali, Ruth, não é aquilo que está escrito. Aquilo ali vem atrás do que você leu. Aí tem as interpretações, que cada versículo tem 600 interpretações. E aqui nós estamos mostrando o episódio ali de Adão e Eva, a serpente e a maçã, que a maçã era o fruto da árvore da vida, conhecimento. A serpente ali, ela foi uma pregadora. Foi. Ela falou para Eva, Eva recebeu a palavra e disse, come, come. Aí Eva, comer na Bíblia significa o quê? Ler. Né? Na Bíblia. Quando fala assim, que a outra esposa, que o pessoal não gosta nem de citar o nome dela, criou asas, mas não é asa mesmo para voar. Ela teve conhecimento de crescer, né, espiritualmente. Não, mas ela voa. Mas mesmo desobedecendo o Eterno... Porque, Ruth, quando se trata de voar, o cavalo voou, a primeira mulher de Adão voou. Uhum. Isso aí, a gente, na nossa imaginação, a gente pensa logo no cavalo alado, que o cavalo alado ele tem asa. Mas no mundo espiritual, quando você atinge a quinta dimensão, que você já está vivendo mais em espírito do que na carne, você faz o quê? A bideslocação. Aí ela aprendeu a estar em dois lugares ao mesmo tempo. E Adão quis proibir isso dela. Por que ele quis proibir? Porque essa mulher, ela se revelou assim mais espiritual do que Adão. Porque buscou. Porque ela buscou. Aí ela, o que ela fez? Ela descobriu sabedoria. Esse nome, Yud-He, Vav-He, que é o nome do Eterno. Quando ela descobriu o valor que tem esse nome, e que quem tem esse nome gravado aqui no coração faz qualquer coisa sobrenatural, aí ela começou a praticar. Então ela já não aceitou mais as leis de Adão como marido. Foi daí que veio a separação dela. Aí, mas ela volta em forma de quê? De uma serpente. Ela era conhecedora do que nós estamos explicando aqui. E falou para Eva, e Eva falou para Adão. Não teve nada de maçã, nem de banana, melancia, e nem de sexo pelo meio. Porque diz assim, que ela incorporou na serpente. Tem pessoas que falam assim, né? Diz que é a primeira incorporação. Não, a serpente incorporou nela. Pois é. Que eles querem dizer isso. Isso é. Mas não, ela ficou ali por trás da serpente e falou. Tipo Moisés. O que chamou a atenção de Moisés? Que era uma sarça ardente, que ele viu o fogo, mas ela não consumia. E, no entanto, era um anjo que estava ali perto daquela... E falou. E falou. E a jumenta de Balaão? Pois é, a jumenta falou com ele. Falou. O Eterno fez ele. Então, você precisa estudar para você saber as coisas sobrenatural e natural. Porque aqui que nós estamos falando, Ruth, nós temos muita coisa ainda para falar, são segredos que estão travados dentro da Bíblia. São códigos que você já leu muitas vezes, mas não abriu a mente para isso, porque precisa de uma chave. Antigamente o pessoal dizia que São Jorge vivia na lua, né? Acho que tinha gente que olhava até via. Via São Jorge em cima do cavalo futucando uma serpente. Mas eu já vi certo Sabino dizer que quem vive lá é a própria esposa de Adão, a primeira esposa. A gente nem fala o nome dela porque ela vem. Ela vem, porque é assim, no mundo dos mortos, dos vivos que estão vivos... Na hora que você chama o nome, ela... Na hora que você chama o nome, isso aí... O chamar o nome de uma pessoa morta é invocar. Aí ela vem. Se você tiver dom de visão, você vê. Você sente o impacto da energia do morto. Então, por isso que a Bíblia, o Moisés, não foi Deus, foi Moisés que proibiu a invocação de mortos, né? Porque tem muita gente que não aguenta. Eu estava conversando sobre essas coisas com uma pessoa, uma vizinha nossa, ela falou assim, Deus me livre de ver um morto. Eu me cago todinha. Então, tem gente que às vezes está convivendo...
Com morto não sabe, né? Porque Do lado. eles estão em nossa Eles são casa. invisíveis, Os nossos você parentes, só eles vê vêm, são Se liberados para você vir. tiver dom de visão, né? Se eles morreram, muitos não vai para o céu. Na realidade, muitos não vai, não. Ninguém vai para o céu. Ninguém. Ninguém. Da boca de Deus nunca saiu que vai levar alguém para o céu, porque nós não somos de lá. O próprio Moisés quis ver a face de Deus, conversava com ele todo dia. Mas um dia quis ver a face dele. Moisés, o homem que vê minha face, morre, derrete. Né? Vira purpurina. Não adianta, você não consegue ver, porque Deus é luz, Deus não é homem, não. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enquanto você estiver acreditando num Deus homem, vocês estão perdendo a luz mentira, daquele que criou todas as coisas. Né? Vai chegar ao final? Baruch Hashem, vamos chegar ao final aí. Você Quero mandar um abraço para todos que estão lá no YouTube, aí, muita gente curtindo, né? Em vários estados, em alguns países. Também quem está ligado com a gente lá no Kauai. Obrigado aí pela audiência. Meu filho está se espantado de ver tanta audiência do programa Nossa Terra. E também... e tudo que nós falamos aqui como é dizer, caminho andado, que nós passamos. Nós temos testemunho de nós mesmos, né? E outra coisa, todo programa nosso está dentro da plataforma do Facebook. Né? Se nós formos catalogar, dá mais de 1.200 programas de 1 hora e meia. Veja o tanto que a gente prega. Tem gente que dá se admira, né? Como é que vocês falam tanto? Porque eu não sou um pregador e nem você não é um pregador. Nós somos apenas um canal que Deus usa. Né? Então toda honra e toda glória é para Ele, para o Eterno. Criador, né? A gente se sente como nós não sabemos de nada, apenas somos vaso. Vaso é para encher. Por exemplo, assim, você pega um paneiro vazio, é só um paneiro. Você enche de castanha, um paneiro de castanha. Aí você descarrega ali o paneiro, ele está vazio de novo. Assim também é a gente. Nós somos um canto carregado de água. A água significa a palavra. Todo dia Deus enche a gente de água, que é a palavra, e a gente derrama na internet. Aí vocês vão bebendo um pouco daqui, outro daqui lá. Um acha água doce, outro acha água amarga, outro não aceita água, outro já toma água demais, outro já quer banhar com a água, porque a água é a palavra. Então, para você, filho, é um bom dia. Ela purifica, né? Sexta-feira, hoje um bom final de semana para vocês. Amanhã nós temos reunião pública na sinagoga, né? Aquelas pessoas que desejam conhecer a sinagoga, quiser ir. Começa sábado, chegue antes, começa 9 horas do sábado, né? Chegue antes das 9 horas e aí você não precisa se comprometer. No judaísmo tem esse negócio, vem, tu tem que ser um dos nossos. Não, nem forçar ninguém. Não, nem forçar ninguém. Se você desejar, quantas pessoas passam aqui pelo judaísmo e não volta mais, outros ficam, outros passam tempo de pensar, já está de novo. Já está de volta. Porque conheceu a verdade, só a verdade liberta. Tenha uma sexta-feira abençoada, você e sua família.